Irmãos, que eu já sou da casa, né? Então não tem nenhuma novidade nisso. E vamos, nesse momento, nos debruçarmos na palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao 9. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 ao 9. Os irmãos acharam? Tô ainda ouvindo barulho de Bíblia, então tá quase lá. Tá quase lá. Diz assim a palavra do Senhor: por cujo momento te lembro que despertes... Peraí, vou ler de novo aqui, que tô sem o óculos, pronto, agora vai. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nossa alma necessita, Senhor, te ouvir, porque a nossa existência, Senhor, está em ti. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, as nossas falhas. Desperta, Senhor, desperta-nos hoje, Pai, através da tua palavra. Revela-te a nós, Senhor, através da tua palavra. E usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, essa passagem de 2 Timóteo é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e é considerada uma de suas últimas obras. Foi um dos últimos escritos ali de Paulo, porque ele estava preso. Então a gente vê um pouco desse tom intimista nessa passagem de Paulo falando com Timóteo, e esse tom de aflição, de despedida, tem um tom de despedida. As cartas que o apóstolo Paulo endereçou a Timóteo e a Tito possuem exortações e aconselhamentos práticos para a liderança da congregação local. Por isso que essas epístolas elas são chamadas de cartas pastorais. Diz muito ao que nós estamos vivendo, é totalmente aplicável. E Timóteo, eu quero falar um pouquinho de Timóteo para a gente entrar aqui no foco principal da mensagem. Vamos entender quem era Timóteo. Timóteo ele era muito jovem quando ele começou a exercer o seu ministério. E ele foi um exemplo de membro na igreja, como diz em Atos. Ele também foi um exemplo de jovem cristão, de liderado. Mesmo ele já sendo líder, ele se demonstrava um bom liderado de Paulo, como um discípulo mesmo de Paulo. E ele também foi um exemplo de obreiro e de servo. Como líder, ele foi um dos líderes da igreja primitiva que mais refutou, mais lutou contra as falsas doutrinas e heresias, principalmente em Éfeso. Esse era Timóteo a quem Paulo estava escrevendo. E ali em 2 Timóteo, no verso 6 ao 9, que foi o trecho que nós lemos, mas depois eu convido vocês a ler todo esse capítulo, é bem interessante. Nós temos uma orientação ali. Paulo deixa uma orientação para Timóteo para reavivar o dom de Deus. Na Bíblia, a mensagem, que é o texto parafraseado, uma forma assim um pouco mais atual da gente entender a passagem, o verso 6 e 7 diz assim: e o dom especial do ministério, isso é Paulo falando, hein? Imagina junto comigo, é Paulo falando para Timóteo. Não é Deus falando é Paulo falando para Timóteo. E o dom especial do ministério você recebeu quando impus as mãos sobre você e orei.
mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Os nossos dons, gente, e talentos, eles não são para nós. Esse é o primeiro ponto aqui da nossa mensagem. Os nossos dons e talentos não são para nós guardarmos, para nós sermos tímidos, para colocarmos debaixo da gaveta e falar, eu até sei fazer tal coisa, mas acho que não é bom o suficiente. Não, mas nós devemos ser ousados, amorosos e sem... Ixi, não pegamos. Não pegamos. Os nossos dons, nós devemos usá-los e ser ousados, amorosos e sensíveis. Ousados para agir. Quando vermos a necessidade, nós temos um dom e nós colocarmos em ação. Amorosos no tratar, na comunhão uns com os outros, que até foi o que foi falado na abertura e o que o Daniel também falou agora, né? Eu te amo porque Cristo me amou. Então, em Cristo eu entendo que o Senhor me deu dons e eu posso exercer isso. Então, eu preciso ser ousado para agir, amorosos no tratar, na comunhão uns com os outros e sensíveis ao Espírito Santo. E o que eu e você nós podemos fazer? Qual é o dom que você tem a serviço do reino? E por que talvez você esteja parado, ou mais ou menos, ou talvez até desanimado? Sabe o que é? Uma preguiça, um desânimo. Estou tão desanimada, ou sem dedicação. O que nós podemos fazer com esses dons que Deus nos deu? Pensa um pouquinho agora comigo. O que o Senhor deu que você sabe fazer? Que é só... Você sabe fazer de um jeitinho especial. Ou você fala de um jeitinho. Ou você ensina de um jeitinho. O que você tem nas suas mãos? O que Deus te entregou? Deus, primeiro nos salvou, nos amou e nos chamou para a sua obra santa. E Jesus Cristo, ele se entregou, ele venceu a morte, gente, e nos salvou e nos deu hoje a oportunidade de estarmos aqui, congregando, cultuando, ouvindo sua palavra e também sermos despertados ao comprometimento com o Evangelho, que é o tema que eu quis trazer central, o comprometimento com o Evangelho. No verso 10 ali, diz, nós não lemos, mas eu vou ler rapidinho aqui para vocês, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, gente, mas vivermos e proclamarmos a todos, assim como diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É para isso que nós temos os nossos dons, é para isso que o Senhor nos chamou. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Mas eu pergunto agora para nós, porque antes de eu trazer essa palavra, foi algo que o Senhor vai falando com a gente e vai ali nos moldando, né? E fazendo a gente pensar o quão comprometido nós estamos com o reino. Quão comprometido nós estamos com o reino. De forma sincera. Nesses dois exemplos que nós temos, nessa passagem que nós lemos, nós temos um personagem importante, o apóstolo Paulo, e nós temos outro personagem importante, Timóteo. E eles foram servos de Deus, firmes na convicção que tinham do Evangelho e dispostos ao serviço do reino. Paulo, ele estava preso e ele estava falando do Evangelho. Timóteo estava liderando
e ouvindo as orientações de Paulo e continuando pregando o evangelho e lutando ali contra as heresias, porque ele tinha convicção. E nós? O que nós estamos fazendo? Eu fico pensando, nós, claro, não exatamente devemos nos comparar, mas esses servos de Deus, eles são um exemplo para nós, porque eles eram homens também, pecadores e falhos. E nós temos isso na palavra de Deus justamente para falar, para ser assim, sinceramente, um tapa na nossa cara de você não está fazendo nada direito ainda. Ainda é muito pouquinho. Porque você não está preso, você não está sofrendo perseguição por causa do evangelho, mas você é perseguido pelo Netflix. Né? Essa é a nossa perseguição hoje. A gente é perseguido pelo celular. O meu nem está aqui. Pelo celular, pelas redes sociais, que nos roubam, que nos distraem. Hoje nós vivemos distraídos com o evangelho. A palavra comprometimento tem origem do termo latim compromissus, que indica o ato de fazer uma promessa recíproca. Por esse motivo, comprometimento é um sinônimo de compromisso e requer, presta atenção, requer responsabilidade da parte de quem se compromete. Seguir a Cristo requer responsabilidade. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Seguir a Cristo requer responsabilidade, requer comprometimento. Não dá para dizer que ama a Deus se você não se compromete com o evangelho. Não tem como você dizer que ama a Deus, que ama a Jesus, se você não se compromete com o evangelho, porque o evangelho é renúncia, o evangelho é se doar, o evangelho é amar, o evangelho é perdoar. E se nós não estamos fazendo nenhuma dessas coisas, então nós não verdadeiramente amamos a Deus. Mas a realidade não é essa que nós estamos vivendo na igreja brasileira e na sociedade atual. Nós estamos cada vez mais individualistas, centrados em si e nos nossos interesses e ganhos. Isso, gente, vem desde as raízes. Até interessante, umas semanas atrás, eu dou aula em um colégio luterano, sou professora de música do colégio. E no intervalo entre uma aula e outra, tem uma turma que é a turma que estuda integral. E aí, eles estavam no tempo livre, eles estavam jogando bola. E aí eu fui jogar bola, eu gosto muito de futebol. Parece que não, mas eu gosto muito de futebol. E eu fui jogar bola com as crianças. Eu e a outra professora, a professora deles. Então ficou eu em um time, a professora deles no outro time. E aí tinha 2 no meu time e 2 no time dela. E essa professora, ela também é ex-aluna do colégio. E ela também já tinha jogado nos campeonatos de futebol. Então foi quase a gente que estava mais criança que as próprias crianças. E aí a gente foi jogar bola, assim, brincar. Gente, eu fiquei impressionada com como o individualismo é impregnado na nossa sociedade, tanto que a criança já nasce com esse preset. Por quê? Quando a gente estava jogando futebol, quando eu estava com a bola, o meu próprio time queria arrancar a bola de mim. Aí eu falava, vai pra frente, eu vou passar a bola. Eles não estavam nem aí, eles estavam vindo em cima de mim, chutando minha canela para querer tirar a bola de mim. E eu falei, mas a gente está no mesmo time. Aí a outra professora também, quando ela estava com a bola, o time dela queria tirar a bola dela. Então a gente era... E aí, quando alguém do meu time estava com a bola, não sabia passar, nem para mim, nem para o outro. Eles não sabem passar, joga tudo sozinho, é tudo fominha. É verdade.
E isso mostra muito de como nós estamos. Nós estamos assim. As nossas crianças estão assim. Que não sabe jogar uma bola. Não sabe passar a bola, não sabe trabalhar no coletivo, não sabe andar junto. E nós estamos assim dentro das nossas igrejas. A gente não sabe mais andar junto uns com os outros. A gente está só preocupado com o meu relacionamento com Deus e vir aqui cultuar e tá lindo e maravilhoso. Mas também se não der para eu vir no culto, tá tudo bem também. Porque, né? A gente não... Eu tenho certeza, porque eu já fiz isso. Quando você tem vontade de faltar no culto, você não pensa nos irmãos. Você pensa em você. Porque quando eu quis faltar no culto, eu pensei em mim. Aconteceu até uma história, eu lembrei daquela... Foi ano passado, era um culto. Eu e minha mãe não estávamos na escala. E eu falei, ai mãe, não tô com vontade de ir. Naquele dia eu estava me sentindo horrível. Não tinha chapinha que resolvesse meu cabelo. Não tinha condicionador, não tinha maquiagem. Olha, precisava nascer de novo. Ele tava uma situação, sabe? Nenhuma roupa tava boa, nada tava bom. Eu falei, ah, mãe, não quero ir na igreja. Para eu falar isso, gente, é assim, é quase... Tá doente mesmo. Eu falei, ah, mãe, não quero ir na igreja. Não tô me sentindo bem, tô me sentindo feia, não tenho uma roupa e tal. Minha mãe, não, vamos. Eu falei, não vou. Vamos, não vou. Enrolei. Era 10:05. E aí, vamos? Eu falei, não, mãe, não quero. Tô cansada, tô desanimada, não tô bem, eu não tô feia, não tenho uma roupa que resolve minha situação. Não quero ir. Aí minha mãe, não, tá lindo, ó, escolhe essa roupa, vai assim e tal, tá bom assim. E aí a gente viemos aqui pra igreja, chegamos. Foi um dia que a Vivi passou mal. E o Robson teve que socorrer a Vivi. E ficou sozinho, Dani, Léo, Valdir. E aí ficou uma coisa... Tipo, era 5 minutos, né? Pra começar o culto. Era muito... 3 minutos pra começar o culto. Falei... Minha mãe... Gente, o que tá acontecendo aí? Então, a Vivi não tá bem. E aí a gente tá se virando aqui. Não, então vamos lá. O Léo... Já foi pegar o teclado pra mim, já montou o teclado, o outro não sei o quê. Vamos tocar junto, vamos. E foi. Foi uma bênção. E aquilo, na hora, Espírito Santo, tá vendo? Não era pra você faltar. Não era pra você faltar. Mas eu pensei só em mim. Eu pensei só em mim. Eu fui egoísta. Eu não pensei que talvez os meus irmãos estivessem precisando. E mesmo que não estivesse, eu faço parte desse corpo. Exatamente. E nós queremos, gente, uma igreja conforme os nossos padrões e interesses. Queremos um evangelho que massageia o nosso ego. Porque nós estamos frágeis demais para ouvir a santa verdade do evangelho. Talvez você veja aqui e falou, meu Deus do céu, por que eu não fui ouvir o Dave Leonardo? É muito mais gostoso. É muito mais você. É maravilhoso, você é lindo. Deus vai te dar, Deus vai honrar, não sei o quê. E aí chega a Rebeca aqui, falando verdades duras. Mas o próprio Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz diariamente e siga-me. Em Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja. Presta atenção, ó. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Quando vem que se aproxima o dia, nós já estamos neste tempo. E nós precisamos o quê? Não deixar de reunir. Não deixar de estar juntos como igreja. E encorajar uns aos outros. Estar na casa do Pai, gente, é um privilégio. É aqui. E aqui nós podemos, através da palavra, encorajar uns aos outros para firmarmos nossos passos e nos
comprometermos. No verso 8 de 2 Timóteo diz que nos salvou, Paulo falando para Timóteo, Jesus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Não é tempo mais de dar desculpas. Não é tempo mais de dar desculpas. Eu costumo falar para os meus alunos, eu tenho alunas, gente, alunos também, homens, mas a maioria são mulheres, do Brasil todo e fora do Brasil, de outros países. E o meu maior propósito é ensinar essas pessoas que cantam na igreja a vencer a insegurança e cantar com excelência. E eu uso uma frase, essa frase não é bíblica, essa frase é da Beca mesmo, mas eu uso isso para ensinar esses meus alunos, que é menos desculpas e mais excelência. Menos desculpas e mais excelência. Quando eu digo essa frase para os meus alunos e para mim, eu sempre lembro da obra de Cristo na cruz. E quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o sangue precioso de Jesus, quando eu faço memória da salvação, da graça que me foi dada de graça, sem merecimento, gera em mim uma mola, uma alavanca de convicção de que eu preciso ser melhor, de que eu preciso buscar mais a Deus, de que eu preciso reavivar os meus dons, de que eu preciso servir com amor e melhor, com excelência. Então, toda vez que eu falo menos desculpas e mais excelência, eu falo para os meus alunos, mas eu falo para mim, porque eu lembro do que Cristo fez por mim. E mesmo que eu faça, a minha excelência ainda está muito longe, nunca vai chegar ao que Cristo fez por nós. Então guarda essa frase, é bem simples. Menos desculpas e mais excelência. Me entristece ver alguém simplesmente dar desculpas quando se trata de servir a Deus, de se comprometer. Eu não falo nada, vocês nunca vão me ver. Quando você der uma desculpa, você não vai me ver falando nada na hora para você. Mas a minha alma fica muito entristecida. Muito entristecida. Porque isso mexe muito quando eu vejo que a pessoa dá desculpas quando se trata de servir a Deus e de se comprometer. Porque nós, gente, sejamos sinceros hoje aqui, nós não somos assim com o nosso trabalho. Nós não somos assim com as nossas metas e os nossos objetivos. Mas quando Deus, a gente fala que Deus é o nosso tudo, que Deus é o nosso centro, primeiro da nossa vida, nós fugimos. Nos envergonhamos do evangelho. Não evangelizamos. Fazemos do jeito que dá na igreja. Faltamos na igreja por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Desanimamos por qualquer situação. Mas e Jesus? Ele não fugiu da cruz. Ele não deixou de cumprir a sua santa vocação. E olha, nós não merecemos nada disso. Mas Ele nos deu a salvação. Então eu volto ali. O que podemos então fazer com os nossos dons em gratidão e a serviço do reino? Podemos então nos comprometer? O comprometimento, ele é gerado por meio da convicção. Vou repetir isso. O comprometimento, ele é gerado por meio da convicção. Por exemplo, no trabalho, eu tenho comprometimento com o meu trabalho porque eu sei que é aquilo que vai me dar o recurso para pagar os meus boletos, para viajar, para conquistar. Logo, eu tenho convicção de que o trabalho é uma fonte para benefício e o meu sustento. Por isso que você acorda no horário, por isso que você não se atrasa, por isso que você tenta dar um bom exemplo ali. Você não quer ser mandado embora. Você sabe que aquilo te gera um benefício. Você tem convicção daquilo. E qual é a nossa convicção sobre Jesus?
sobre o que Ele fez nas nossas vidas, sobre o Evangelho. Qual é a nossa convicção sobre Jesus? A graça que nos alcançou hoje nos desperta para o comprometimento. Você não está aqui à toa, você não veio aqui só porque tinha que vir porque era culto. É porque o Espírito Santo está nos lembrando, é tempo de se comprometer. É tempo de parar de dar desculpa. É tempo de deixar o desânimo de lado. É tempo de deixar a tristeza de lado. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não gosto dessa frase, gente. Eu não tenho tempo. Foi o Senhor que te deu o seu trabalho. Foi o Senhor que te deu recursos, que te deu uma casa, que te deu sustento, que te deu uma família, e você não tem tempo para as coisas do reino? Quanta ingratidão nossa. A graça que nos alcançou hoje está nos despertando. Está nos despertando para o comprometimento. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava lá no colégio, lá no Luterano, na terça-feira. E na parte da tarde eu fui dar aula para uma das turmas. É uma turma que eu nem, para ser sincero com vocês, eu não tenho tanta intimidade com essa turma. E eu só dou aula uma vez por semana. E aí tem duas menininhas lá que me abraçaram antes de começar a aula. Falou, a gente tem um presente para te dar. Achei até estranho, porque essas meninas, gente, elas são terríveis. Elas já se arranharam na escola. Elas assim, eu até falei assim, mas é coisa boa ou coisa ruim? Porque isso, vindo delas, eu estava esperando pior. Elas, não, a gente acha que você vai gostar. Eu, tá bom. Fingi que nem lembrava de raio de presente. Todo lá dando a aula, era revisão para a prova e tá. E uma menininha indo toda hora na mesa da outra. E eu, fulana, senta. Fulana, senta, porque eu tinha que explicar, era algo importante. Do nada, eu sentei na minha mesa e tinha um dinossauro. Aí eu olhei aquilo, falei, o que é isso? Aí essa menina falou, é o presente que a gente falou que ia te dar. Eu fiquei até vermelha, gente, porque eu não esperava. Uma que eu não estava esperando presente, outra que eu não estava esperando que era um dinossauro. Eu nem sabia que elas sabiam que eu gostava de dinossauro. E aí, no mesmo dia, aí eu ganhei esse dinossauro, já fiquei feliz. Depois eu fui em outra sala, nada a ver com essa. Uma menina também tá com o braço quebrado, e aí ela ficou no intervalo fazendo um castelo de papel, coisa mais bonitinha assim, quase uma maquete. E ela ficou a tarde toda fazendo aquela maquete, chegou na minha aula lá, pra você. Eu já pensei, vixe, ela inventou o papel, agora ela quer se livrar, ela tá dando pra mim. Eu pensei dessa forma. Aí eu, tá bom, obrigada, coloquei na minha mesa. Aí na hora de sair, vir a professora dela, eu esqueci lá, mas eu fingi que eu esqueci. Por quê? Pra ver, porque se fosse só assim, pra se livrar, ela ia dar pra professora ou ia ficar lá mesmo. Mas eu mal saí da sala, ela já foi desesperada pedindo para a professora. Eu preciso levar para a professora Rebeca. E aí ela veio me trazer o castelinho de papel, que eu não sei nem onde eu vou enfiar aquilo, mas tá lá na minha sala. E aí depois eu fui para outra sala. E aí as crianças viram que eu tinha ganhado um castelinho, um dinossauro, já veio um me dando uma cartinha do Pokémon, o outro também quero te dar uma cartinha do Pokémon. Não era meu aniversário, não era dia dos professores, não era dia de nada, mas foi o dia que Deus quis me presentear naquele dia. Mas aquilo aconteceu, gente, e eu vi uma graça de Deus naquele dia, porque eu, na minha incredulidade, não estava esperando presente, estava esperando ainda o pior. E de graça, eu fui presenteada. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo me lembrou que é assim que Deus faz conosco. A gente espera o pior, a gente faz tudo errado. E Deus fala, não, é para você esse presente. A salvação é para você. Você fala, eu vou faltar no culto. E Jesus, é para você esse presente. Você fala, eu estou muito desanimada. E Jesus, é para você esse presente. E foi isso que me veio à memória, que o Senhor me permitiu contemplar. É para você esse presente.
Deus não precisa de nós. Deus não precisa da nossa ajudinha, da nossa forcinha no ministério, do nosso, vou ver se posso, vou ver se estou disponível. Ele não precisa de nós. Mas a nossa existência depende de Deus. Estar comprometido com o Evangelho e disponível para o reino impulsiona a nossa fé, porque a fé sem obras, ela é morta. E eu posso te dizer, a razão da nossa existência está em louvar a Deus. A razão da nossa existência está em louvar a Deus, em adorá-lo. Se nós não fazemos isso, nós ficamos perdidos. E é aí, gente, que a gente começa a dar brechas. Brechas para murmuração, brechas para contenda, brechas para o desânimo, para o egoísmo, para o pecado, para os frutos da carne da nossa natureza pecaminosa. Quando a razão da nossa existência, a gente não centraliza a razão da nossa existência em servir a Deus, em louvar, em adorar a Deus, a gente fica perdido. A gente fica perdido. E aí a nossa fé vai desfalecendo. Quando nossa alma se enche das coisas de Deus, nós não damos brechas. Nós damos vazão aos frutos do Espírito e o despertar dos nossos dons e comprometimento com a verdade de Deus e com o reino. E eu quero dizer hoje, a igreja do Senhor está em movimento. Ela não está parada. A igreja do Senhor está em movimento. E falando da nossa igreja, ela também está em movimento. Nós estamos tendo curso de teologia. Você tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Curso de canto. Vai ter o curso de forração francesa. Nós estamos nos dedicando em movimento. No grupo de louvor nós estamos fazendo devocional todos os dias e tem sido uma bênção. Hoje o tema testificou o que eu ia trazer aqui, que foi sobre posicionamento. Nós precisamos nos posicionar perante o Evangelho. Também nós temos as células que estão acontecendo. Nós temos o projeto missionário que vai acontecer. A igreja está em movimento. No que você pode servir? Está na hora de se comprometer. Está na hora. E isso, gente, não é por mim. Isso não é pelo pastor, nem pela igreja em si, mas por Jesus, que é a razão da nossa existência. Jesus é a razão da nossa existência. Não desperdice os seus dons. Se comprometa com o Evangelho. É Ele que gera vida em nós. E eu quero que você feche os seus olhos. Peça perdão para o Senhor se você precisa pedir perdão. Ou se você está perdido, eu não sei quais são os meus dons. Peça para o Senhor te trazer a memória, a lembrança essa semana de quais são os seus dons. Enquanto eu canto esse louvor, entregue a sua melhor adoração nesse momento. Aleluia, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós nos envergonhamos, Pai, do Evangelho. Pelas vezes, Senhor, que não te servimos com excelência, Pai. Pelas vezes em que nós só damos as migalhas, o tempo que nos resta. Nós queremos, Pai, ser uma oferta agradável a Ti. Enquanto eu canto essa canção, fale com o Senhor e medite sobre essa palavra. A Tua palavra escondi, guardada no meu
das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus 11 talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Cantemos ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus 11 talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor, nós te entregamos, Pai, essa canção, Senhor. Nós queremos ser uma oferta agradável a ti, e nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos humilhamos, Senhor, perante a tua presença, Pai, porque nós fazemos tão pouco. Desperta-nos hoje, Pai, ao comprometimento com o teu evangelho, Senhor, ao comprometimento, Senhor, com a tua palavra, Pai. Queremos, Senhor, ser servos fiéis, Senhor. Em nome de Jesus, continua, Senhor, repercutindo em nós, Pai, essa palavra durante a semana. Desperta os dons, Senhor, na tua igreja, Pai. As lideranças aqui representadas, Senhor. Cada ministério aqui representado, Pai querido. E assim eu te louvo e te engrandeço. Em nome de Jesus, coloque em nós, Senhor, a convicção que nos falta hoje. Coloque em nós, Senhor, a convicção, Pai, para assim termos o comprometimento. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.